It takes a village to raise a child. Eu tô me sentindo muito chique de começar o nosso podcast de hoje falando inglês, porque a nossa convidada maravilhosa do nosso 36º, 38º. Sétimo, 38º. Não, sétimo. 37º episódio do Miranelas, que é a nossa convidada super especial, veio do Canadá. Ela, além de mãe de 2, é médica de UTI pediátrica. Gabriela Alba, muito obrigada, querida, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Uma honra te receber. Obrigada, meninas. Uma honra estar aqui falando com vocês e podendo trazer um pouco aí da nossa história para quem está assistindo. Gabi, eu quero que você fale para a gente um pouquinho dessa frase, né? Preciso uma aldeia para criar uma criança. Você como pediatra, né? Como plantonista pediátrica aí, certamente lida já há muito tempo, né? Com esse mundo, né? Das crianças aí e também sendo mãe de 2 crianças, né? O que você vê nessa frase? Qual é o impacto disso dentro tanto da sua profissão, mas também, né, você como mãe de 2 filhos, criando essas crianças num país que não é o seu país, né? Então, fala pra gente um pouquinho dessa frase. Assim, antes de eu ser mãe, né, eu lembro que muitos pacientes perguntavam, muitos pais de pacientes perguntavam, né, doutora, principalmente em situações mais graves, doutora, mas a senhora tem filho? E eu falava, não, ainda não. Mas no meu íntimo eu pensava, gente, mas isso não muda nada. Mas na verdade muda sim. Não que a gente tratasse o paciente de forma diferente, de forma alguma, mas muda porque a forma que você sente, a forma que você até dá uma notícia, às vezes, você sempre se coloca na posição, né? E agora que eu tenho meus 2, isso, na parte médica, isso se tornou muito mais, eu acho que, impactante emocionalmente. Agora, na parte de ser mãe, o que essa frase impacta? Eu acho que principalmente para pessoas que não tem tanta rede de apoio, né? A gente vê o quanto é desafiador o dia a dia, né, com as crianças, porque você estruturar, né, o teu dia a dia com, não, eu vou colocar a criança na escola, eu vou levar e trazer, eu acho que é a mínima parte, mas você criar filhos resilientes, filhos que estejam prontos para esse mundo doido que né, a gente está vivendo. Todo dia eu faço esse exercício mental, eu deito a cabeça no travesseiro à noite e penso, o que eu tenho que fazer para criar filhos que vão saber encarar, né, o mundo que a gente está inserido agora. E eu vejo que agora que eu estou de licença maternidade no Brasil e estou em contato bem próximo com a família, eu vejo o quanto a rede de apoio é importante e o quanto faz falta, às vezes, a gente não ter. Então, hoje em dia, sou eu e meu marido e a gente né, dá todo o suporte para as crianças. A gente tem alguns amigos lá, mas não é a mesma coisa. Então, quando falam que precisa de muita gente, né, a whole village to raise a child, é que você precisa de todo esse suporte, não só para dar o dia a dia, que também é pesado, mas esse corre do dia a dia todo mundo consegue lidar. Mas eu acho que mais importante é você criar filhos preparados. E quando você traz isso pra gente, né, a gente fala para muitas mulheres, especialmente mulheres que são empreendedoras, e que muitas vezes, né, justamente por não terem uma rede de apoio, quando se tornam mães, né, vem a maternidade, elas se veem diante de uma situação que elas precisam. A gente até falou em um outro episódio, né, sobre essa coisa do equilíbrio que não existe, né? Você precisa estar ali sabendo e não se culpando, mas que em algum momento você vai ter que talvez deixar o trabalho um pouco de lado para se dedicar mais à maternidade, ou o contrário também, né? Eventualmente pode acontecer. Então, o que você pode dizer para essas mulheres que não têm uma rede de apoio, porque isso é a realidade de muitas, né?
não só de mulheres que, como você, estão em outro país, né, longe das suas famílias, mas até mulheres que estão aqui no país ainda, que são brasileiras, que estão aqui, mas que não têm mesmo uma rede de apoio e que precisam, né, trabalhar, precisam ter os seus negócios e fazer com que isso funcione. O que você diria para essas mulheres, para talvez, sei lá, acalentar um pouco também o coração, porque a gente sabe, né, eu como mãe sei como é difícil quando a gente fala do nosso filho, né? Só que ao mesmo tempo a gente também não quer deixar a nossa essência totalmente de lado, né? Então, o que você pode dizer para essa mãe que precisa trabalhar e que não tem essa rede de apoio? Eu acho assim, todas nós sempre vamos fazer o melhor que a gente conseguir naquele momento. Então, a gente, para tentar não se culpar mesmo, porque hoje em dia eu acho que está muito mais difícil essa parte, porque a gente vê nas mídias sociais, né? A gente vê o Instagram, é a vida perfeita. Aquela mulher é perfeita. Uhum. Gente, ela saiu, eu vi isso há pouco e olha, eu já sei que isso é mentira, mas mesmo assim, você não sente assim. Eu tinha acabado de ter bebê. Poxa, às vezes, sabe, é difícil a criança, ela tá mamando toda hora, você tá com privação de sono, você tá com variação hormonal, que né, quando você tem o filho, todos os seus hormônios despencam, então até você se adaptar àquilo lá, e aí você olha aquela blogueira maravilhosa que tá maquiada, cabelo feito, roupa maravilhosa, no restaurante com as amigas, com a criança com 2 semanas de vida, e aí você fala, que é isso, né? Mas, na verdade, eu acho que não se culpar e não se comparar. A gente sempre dá o nosso melhor, com certeza, e o seu melhor é o suficiente, né? E o teu filho também não é teu filho por acaso. Ele tá com você por um motivo, eu acredito num motivo maior. Sim. Então, isso, e também saber que o melhor que a gente deu para essa criança, a gente, né, sempre fala, nossa, ouve na internet, eu vou criar um trauma disso, um trauma daquilo. Gente, como a gente foi criado pelas nossas mães que não tinham o menor conhecimento de criação neurocompatível, né? E a gente está aqui e está tudo certo. Não se compare, não ache que a vida na internet é real, porque não é. E você vai estar fazendo o seu melhor. E claro, quando tiver o tempo com a criança, porque você vai estar trabalhando ou eventualmente, né, fazendo coisas que você tem que fazer e que você vai ter que deixar a criança na escola. Eu tive que deixar o meu, tinha 8 meses, o meu primeiro foi para creche o dia inteiro, período integral. Mas o tempo que você está com ele, tenta ter um tempo de qualidade. Então, poxa, se vou ter 3 horas com ele por dia, deixa o celular de lado um pouco, fica com a criança, faz alguma coisa, crie memórias em dias que você tiver um fim de semana, alguma coisa que você tiver com a criança. Esses momentos... e tem uma coisa muito legal também, que isso é estudo, tá? Que para a criança, já que é um pouquinho maior e que já entende, então voltando da escola, vai lá com os 3, 4 aninhos... os 3 momentos mais importantes do dia da criança são os 3 primeiros minutos ao acordar, os 3 primeiros minutos ao voltar da escola e os 3 últimos minutos antes de ir para a cama. Ou, né, aqueles minutos que ele está indo para a cama. Então, se você conseguir ser inteiro para a criança naquele momento e, por exemplo, tá chegando da escola, filho, dá um abraço, tudo bem, tá? Ele vai lembrar daquilo como ao longo do tempo, estudado isso. E passar o tempo de qualidade quando vocês tiverem tempo juntos. Muito bom. Que demais. Gabi, me tocou muito o que você estava contando aqui antes da gente começar, que no seu trabalho, no seu dia a dia, você pega crianças mesmo com tentativa de autoextermínio e outras em situações que elas se colocam também, né? Não de forma intencional, mas num risco de vida. E aí que isso te chamou a atenção e que você quer, a partir daí, criar um negócio, estruturar um negócio para resolver essa dor ou ajudar os pais a lidarem com essa dor.
Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Então, eu acho que tem uma frase que eu acho que encaixa perfeito aqui, né? Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis, né? Eu acho que a gente está agora na fase do homens fracos. E homens fracos criarão tempos difíceis. Perfeito. Né? Hoje em dia você vê que as crianças entrando na adolescência, porque eu vejo crianças a partir dos 10 anos com esse quadro, né? Você vê a falta de resiliência, a falta de propósito. Eles são muito fracos mesmo emocionalmente. Então, qualquer coisa é motivo, né? A mãe proibiu de usar um iPad. O outro, porque a namorada brigou. O outro, porque sofreu bullying na escola, mas também aí não teve a rede de apoio suficiente, né, para tirá-los. Então, eu acho que tem que, de base, desde pequeno, né, vir a educação aí do que é, né, ser resiliente, de valores. Eu acho que falta muito isso. Propósito mesmo, ética. E aí a criança crescer com esporte, isso é muito importante. Sim. Crescer com algum tipo de espiritualidade, não necessariamente religião. Mas espiritualidade, para que ela tenha autoconhecimento, né? Quem se conhece dificilmente deixa o outro te machucar. Perfeito. Né? Dificilmente se abre para quem nem conhece, né? Porque essas crianças, quem é o amigo da escola? O que uma criança de 11 anos entende do mundo para poder machucar o outro, desestabilizar o outro a ponto dele se autoflagelar ou tentar, né, se automutilar ou tentativa de se auto-exterminar. Então, assim, eu acho que isso tem que vir de base, tanto na educação quanto no exemplo, né? Também entra muito a forma que é a família. Não necessariamente precisa ser uma família de pai, mãe, filhos. Às vezes a família tem pais separados, por exemplo. Mas uma família estruturada no sentido de respeito. Sim. Né? Que os pais se respeitem dentro de casa, que as crianças não vejam os pais discutindo, né? E que não achem normal um desrespeitar o outro, um agredir o outro verbalmente, nem falo fisicamente, né? Porque, mas verbalmente. Então, esse tipo de coisa e muita conversa, né? E isso que você falou também, que você trouxe de tempos fáceis, eu acho que contribui muito, porque a gente foi criado a maior parte de nós no mundo, onde realmente existiam privações. Isso forjou o nosso caráter, né? Eu e a Dani, a gente sempre fala, nós somos empreendedoras há 16 anos e certamente a gente está aqui hoje porque a gente quebrou. Isso forjou a gente enquanto empreendedoras. O que é que faltava? O que a gente precisa fazer para ter hoje a maior empresa do Brasil em consultoria em crédito imobiliário? Então... e quando você traz tempos fáceis, é tudo muito... A informação é muito instantânea, é tudo na mão. Você não precisa mais esperar o tempo de plantar alguma coisa, colher, fazer, nananã. É o iFood, é o iPad, né? É tudo instantâneo e é tudo fácil. Então, certamente, isso faz com que as pessoas não sejam resilientes, não saibam esperar o tempo das coisas. E aí, como que a gente faz? Porque o tempo, ele é fácil mesmo. Como que a gente faz, então, para que a gente consiga colocar essa resiliência para que eles entendam na prática? Eu acho que, assim,
E tudo é muito descartável também, né? Não é só Exato. fácil. Inclusive relacionamentos. Total. Então, você casou, mas não deu certo daqui a 2 meses, tchau, vou procurar outro. Eles não pensando que o outro terá outros problemas também. Então, por que não? É mais fácil, né? Eu responsabilizar o outro, aí entra no autoconhecimento que você disse. Qual parte de mim não deu certo nesse relacionamento, né? Exatamente. E aí entra um pouco naquela outra parte, né? Como fazer? Que a gente estava conversando no começo, porque nós como pais, a gente tenta blindar as crianças de tudo e não, eu não quero frustrá-lo, eu não quero fazê-lo sofrer, mas às vezes eles precisam disso. Óbvio. Porque eu digo, meu filho fez 4 anos esse fim de semana, mais velho, e eu já falo para ele hoje em dia, eu falo, filho, eu prefiro que você chore agora. A mamãe te ensina com amor. O mundo não vai te ensinar com amor. Exatamente. Então é melhor ele ter o tédio dele, porque às vezes ele chega e fala, mamãe, o que eu vou fazer agora? Eu não quero. Porque eu deixo na tela às vezes um pouco. Ele nem gosta muito de tela, mas às vezes eu deixo na tela. Mas eu tento criar outras coisas para fazer. E eu tento deixar esse ócio para ele. Para ele pensar, ter criatividade e deixo sim se frustrar. Sim. Eles têm que ter isso. Porque senão é isso. Eles chegam no mundo e não estão preparados. Né? Teve até um amigo meu que é gerente de um banco lá no Canadá. E aí, na época da pandemia, todo mundo foi pro home office. Na volta do online para o presencial, esse funcionário dele, que tem uns 20 e baixos anos, uns 22, 23, teve uma lista de exigências para voltar para o presencial. E uma das exigências era que ele, toda vez que ele tivesse uma reunião com esse meu amigo, que é o chefe dele, que é o gerente, tivesse que ter uma pessoa de apoio para intermediar a conversa entre os dois, porque ele não se sentia seguro. Quer dizer, nossa, gente, que filhos que a gente está criando. Exatamente. Né? Se as pessoas não podem se comunicar, né? E aí é mais fácil responsabilizar o outro, né? É mais fácil dizer, eu não me sinto seguro, então você tem que mudar. Peraí, ninguém tá aqui para atender as suas expectativas. Exatamente. Gabi, voltando aqui um pouquinho sobre essa questão da maternidade, né? O que você aprendeu, né, como mãe, que você leva para a sua profissão? No que isso te ajudou, né? No que a maternidade te ajudou dentro da sua profissão como médica? Eu acho que eu sempre fui muito focada, assim, em dar muita, até pela área, né, que eu trabalho, UTI pediátrica, em dar muita atenção, né, para os pais, para os pacientes e tratar aquele momento como um momento muito delicado mesmo. Mas eu acho que, sendo mãe, eu realmente consegui sentir aquilo que eu já falava antes. Aquela pessoa, aquela criança que está lá, no meu caso criança, mas para qualquer médico, aquela pessoa que está lá, ela é um amor da vida de alguém. Sim. Então, trate aquela vida com o devido respeito que ela tem. É verdade. Que lindo isso. A gente se emociona mesmo, porque... Vou chorar junto. Falar de criança, de filho, de maternidade, né, e especialmente na sua profissão, né, que você lida ali com a vida dessas crianças, né, e eu imagino, porque depois que eu fui mãe, todas as vezes que eu vou a um hospital e que eu vejo uma criança doente, aquilo dói profundamente, e assim, todas as vezes que acontece alguma coisa com qualquer criança, a gente sente como se fosse com o nosso filho, Sim. né. Então, eu vi isso uma vez, né, falarem que o sofrimento de uma mãe é o sofrimento de todas as mães, né? E isso é muito real. Então, eu quis te perguntar isso justamente para entender, assim, o que a Gabi de hoje falaria para a Gabi de 6 anos atrás, quando você não era mãe, mas já era médica e cuidava desses pacientes, né? Que tem ali uma mãe que estava sofrendo por aquela situação. Eu acho que tudo vai mudar e você vai sentir muito mais quando você for trabalhar e aquilo ali vai ser algo muito mais emocionalmente impactante, né, do que é hoje. 6 anos para frente, né, do que é hoje.
Você escolheu, né, junto com o seu marido, eu quero que você conte um pouquinho mais, a Débora falou rapidamente sobre esse projeto que vocês têm, né, de falar para essas famílias com relação a essa questão de criação dos filhos e tal. Quando que veio, assim, teve um momento, assim, um start que você falou, eu quero muito ajudar essas famílias e falar sobre isso? Teve alguma situação específica? O start não foi uma situação, mas foi um período, foi agora, né, que eu tô de licença maternidade, eu tirei esse ano. Lá no Canadá, você pode escolher tirar 6 meses, 1 ano. Da primeiro bebê, a gente tirou 6 meses, eu tirei 6 meses. E eu falo a gente porque a gente é muito um núcleo unido. E ele está aqui com a gente. Graças a Deus conseguiu mover a agenda de pacientes para online. Então está atendendo os pacientes online. Então, e aí no primeiro bebê eu tirei 6 meses e voltei e pus ele com 6 meses na creche. E aí eu achei um pouco cedo, assim, sei lá é muito frio, menos 22, menos 30, e aí as crianças ficam naquele frio e vão para fora. Então eu achei que dessa vez tirar 1 ano. E aí nesse ano, mas a minha cabeça não para, né? Então nesse ano a gente pensou, poxa, a gente tem tanta experiência fora, né? E como um núcleo unido, né? Porque antes era só eu e ele, a gente tinha que, né, se dar apoio. E aí nessa situação você vê muitos casais que se separam, ou vai ou racha, ou você é um casal super unido, ou não dá certo. E aí depois agora com os filhos, né, que a gente sem rede de apoio. Então, como que a gente conseguiria unir a nossa experiência e as nossas expertises, né? Eu na área da medicina, vendo muita coisa, né, dessa parte desses crianças que até falei, e ele também como terapeuta de casal e também trata muitas famílias. Como unir isso? E aí a gente foi pensando e falando, poxa, acho que esse ponto é um ponto que falta muito. As pessoas estão muito perdidas, as pessoas estão muito focadas e às vezes por necessidade, né, e trabalhar e ficar só naquela roda do rato, trabalhando, ganhando dinheiro, e aí o filho é com a babá, e aí o filho é para a escola, e eu vou pagar a melhor escola que tem, mas para fazer isso eu tenho que trabalhar 16 horas por dia, eu nem vejo meu filho, eu dou a tela, e também não tem problema de dar a tela um pouquinho, mas aquela, né, a roda do rato. Então, para ajudar essas pessoas que às vezes se encontram numa situação de desespero, porque, poxa, eu trabalhei tanto e dei tudo pro meu filho. E aí agora meu filho tentou se matar e agora eu tô aqui no hospital com ele. O que eu vou fazer? Porque essa criança, eu nunca percebi nada. Essa criança estava feliz. Será que estava? Então, existem estratégias, né, bom, algumas delas a gente já falou, né, a criação da base. Mas e esse pai que já tem esse adolescente e não teve a base? Como que a gente vai fazer? Sim. E existem estratégias, existe salvação. Boa. Então é isso, essa é a ideia. Você quer trazer essa salvação mesmo, que lindo isso. E a partir de quantos anos você acha que você acha não, né? Eu sei que você tem conhecimento para isso. A gente pode expor as crianças a esse tipo de frustração? Desde sempre. Eu acho que desde a época que eles entenderem... Bom, o meu eu vou falar o que eu faço em casa. O meu de 3, quando agora fez 4, Conta. né? Não, eu falo coisas para ele, eu falo assim, por exemplo, filho... Não faça isso, porque senão não põe a mão no fogão, porque senão você vai se queimar. Vou me queimar? Vai. E você vai ficar com a cara toda queimada. Mamãe, aí eu falo, quer ver? Quero. Aí eu pego e mostro, foto de rosto queimado. E aí, bom, ele é menino, né? Ele gosta. Mamãe, eu quero ver a foto do rosto, o dente da cárie. Ah, mamãe, se você não escovar os dentes... Fica doido querendo ver o dente cariado. Cárie, Então, mas eu mostro coisas. Tem coisas menino assim, gosta. Tem coisas muito assim que eu não mostro, né? Sei lá, tiro, essas coisas. Mas o queimado, a coisa do acidente, eu mostro. Sim. E eu vou, quando o tempo passar, eu ainda não mostro droga, tá? Mas eu vou começar a mostrar. Mas eu já comecei a introduzir droga, tá? E quando ele fala pra ele assim, ele fala, mamãe, porque eu tô com medo do zumbi, o zumbi veio aqui. Eu falo assim, filho, o zumbi desse jeito que você tá falando não existe. O zumbi não entra no seu quarto à noite, não vai te pegar. Mas existe zumbi.
É aonde as pessoas que usam droga ficam igual a zumbi, filho. Mas eu ainda não vou te mostrar, mas depois um dia eu vou te mostrar. Às vezes ele já pede para ver. Já fica ali, né, no inconsciente. Então eu acho importante, claro, de acordo com a maturidade da criança, né? Às vezes para você entender qual é o grau de maturidade da criança, quando ela te faz uma pergunta, principalmente aquelas perguntas que a gente se sente desconfortável, é só, ao invés de a gente pegar e despejar um caminhão, porque às vezes ele não está preparado para isso, você volta a pergunta para ele. O que você, por exemplo, mamãe, o que é droga? Aí você fala, filho, o que você acha que é droga? E aí você vai, pela resposta dele, você vai ver o nível que ele tá. E aí, pelo nível que ele tá, você vai pegar e vai jogar o nível de informação que ele tá pronto para receber. E aí, aos poucos, isso vai aumentando. Isso é uma dica muito boa mesmo. Eu te perguntei, rapidinho, esse negócio de a partir de quantos anos? E eu lembrei que um dia a gente estava no carro e o filhinho da Dani vai fazer 3 anos semana que vem. Isso tem uns 2 meses. Aí ele foi e falou assim, mamãe, tem água? E eu tava atrás com ele no carro. Aí falou, não, a gente esqueceu sua garrafinha. Aí ele falou, eu não gosto quando esquece minha garrafinha. Aí eu falei, então você tem que lembrar quando a gente sair de casa que você precisa pegar sua garrafinha de água. Só que sabe quando você fala assim, eu falei tipo no susto. Aí o pai do Fernando falou assim, gente, calma, o menino tem 2 anos. Aí eu lembrei disso, sabe? Quando você disse, mas será que pegar a garrafa dele de água já não é uma responsabilidade que ele pode ter? Com certeza. Com certeza. E também os estudos mostram que crianças que estão engajadas e ajudam em casa, nas tarefas de casa, são crianças que vão ter um desenvolvimento muito melhor e dá muito menos problema, muito menos risco de se envolver com droga, muito menos risco de ter esses problemas no futuro. Então, por que não? É lógico que você vai dar algo que tenha... Que não tenha perigo, né? Você não vai... ou algo supervisionado, tá? Até pode ser alguma coisa, não um perigo de morte, mas algum periguinho assim, mas supervisionado. Sim. Até para ele sentir que ele tem a responsabilidade. Porque se ele sente que tudo é muito bobo que é dado para ele, às vezes ele não vai perder o interesse, isso daí depende do temperamento da criança. Tem criança que quer mais desafiado, quer ser mais, geralmente os coléricos querem ser bem desafiados. Sim. Mas você dá as incumbências de acordo com o que eles podem. Então, o meu filho mais velho, ele já põe o banquinho e já lava a louça do jeito dele. É lógico que a gente tem que relavar depois. Mas ele já faz, entendeu? Então, essas ajudar, e no seu caso, sim, claro, pegar... Eles gostam de ajudar, né? Eles gostam. Eu percebo isso, que eles se sentem parte da casa, né? Quando eles ajudam exatamente. Também. Isso é muito legal. Exatamente. Gabi, você estava falando sobre essa questão, né? Só voltando um pouquinho no assunto, dessas crianças, né? De autoflagelo, enfim. Eu sei que você não é psicóloga, mas dentro da sua experiência... Porque eu já vi outros relatos também, né? E de pais que falam, mas... Tava tudo bem, tava tudo certo. E muito provavelmente não tava tudo bem, nem tudo certo, porque senão não chegaria a esse ponto. Existem algumas indicações de que a criança está sofrendo a ponto de querer fazer mal para si mesma? Eu acho que sempre o olhar atento é a coisa mais importante. Então, primeiro de tudo, você conhecer seu filho. Porque a mudança de comportamento das crianças ou dos adolescentes, das pessoas em si, ela vai depender da linha de base, né, daquela pessoa. Então, se aquela pessoa era mais falante, parou de falar, ou se aquela pessoa era mais quieta, mas agora está querendo falar, mas de uma forma não que você percebe que ou falando atacando, ou um pouco mais agressivo, alguns se fecham. Toda a mudança se não tiver outro gatilho, é algo muito importante para se ver. Você sempre ter conversas abertas, né, e honestas, principalmente com adolescentes, isso eles falam, né? Então, se você mantiver, né, esse canal de comunicação sempre aberto, obrigada, e falar para eles que eu sempre falo isso também, a pior verdade
é melhor do que qualquer mentira. Com certeza. Então, eles podem contar, porque se eles não puderem contar com vocês, que são os pais, com quem que eles vão contar? Exato. Né? E sempre criar esse ambiente seguro em casa, que eles possam se abrir, né? E aí você sempre observar. Agora, a maioria dessas crianças que chega às vias de fato, eles têm ou sinal de automutilação, então se cortar, eles geralmente pelo corpo mesmo, geralmente se cortam no braço ou na parte interna das pernas, das coxas. Gente. Né, então sinais, né, que fica marcado ali. E aí, assim, se chegar já aí num ponto mais crítico, e se você tiver abertura para conversar, perguntar, porque às vezes eles falam, tá, eu tô pensando em me matar. E aí você pergunta, mas você tem um plano? Se ele tiver um plano de como fazer, é muito grave. Aí eles precisam de atenção imediata, às vezes até internação. Né? Porque esse é um passo muito importante, porque a pessoa às vezes fala, tá, eu quero me matar, mas se ele não tem um plano, é muito mais difícil ele chegar às vias de fato. É muito raro uma pessoa que nunca pensou num plano chegar e falar, eu vou fazer isso, porque ele tem que ser arquitetado antes. Entendi. Né? Então, eu acho que essas são as... Tá, você estava falando sobre ter esses canais de comunicação abertos, mas eu acredito, né, e quero que você fale um pouco mais sobre isso, que deve haver ali também um limite entre você ter esse canal aberto e... porque, assim, tem gente que fala, eu sou muito amigo do meu filho. Eu não acho que... né, aí é uma opinião pessoal mesmo, né? Eu não acho que pai e mãe é para ser amigo. Né? Então, qual que é esse limite, assim, para que não seja também visto como uma permissividade, como se você tivesse também... porque eu acho que amigo é muito de igual para igual, né? E eu acho que é importante até para a própria criança que haja até essa hierarquia, né? De respeito e de quem vai estar ali para proteger, mas também quem está ali para dar as ordens, né? Sim. Então, qual que é esse limite? Exatamente. A relação de pai e filho não deve ser uma relação de igual para igual, nunca. E uma relação de amizade. Você é sim amigo no sentido de você estar aberto para tudo e você vai ensiná-lo, mas não de igual para igual. Até porque é exatamente isso. Principalmente quando eles vêm de pequenos, que os pais exercem autoridade sobre eles, eles se sentem seguros. Porque eles não sabem como, e vão encontrar diversas situações na vida diariamente que eles não vão saber como lidar. Para quem eles vão olhar? Poxa, se meu pai não sabe lidar com isso e ele é meu amigo, eles não entendem. Então, meu pai, ele já trilhou o caminho, ele entende, ele sabe. Em casa eu encontro um ambiente seguro, uma comunicação aberta, eu posso contar qualquer pior das coisas para ele, ele vai saber me ajudar. Mas ele não é meu amigo. Né? Sim, tem essa diferença, né? Colocar esses limites aí é algo bem importante mesmo. Passou muito rápido aqui. Já? O Amaury já avisou ali o tempo. Meu Deus do céu. Uau! Passou muito rápido, tá vendo? Você tava... Eu queria falar... e tem outras partes que eu queria falar tanto de... Eu acho que também, para criar o ser humaninho completo... Por favor. O ser humaninho completo, além dessa parte emocional, né? E parte de criar uma criança resiliente, tem a parte que é menos pesada. A gente falou muito da parte pesada aqui. Vamos acabar com algo leve. Aqui, né? Tem a parte leve, que é prepará-los para o mundo atual, que é soft skills. Gente, hoje isso as pessoas têm que ter adaptabilidade, flexibilidade, gestão de tempo, conseguir a interação com pessoas, Sim. Né? Inteligência emocional. E isso também a gente vai abordar no nosso programa, no nosso clube. Eu acho que quando você lançar o clube, você volta aqui para contar mais pra gente. Tá bom, tá bom. Combinado. Mas realmente essa parte das soft skills é muito importante e só
antes da gente finalizar, que foi ótimo você trazer isso aqui, porque eu fico pensando, né, assim, hoje eu educo meu filho querendo que ele já, desde muito criança, saiba de tudo isso, porque eu fico imaginando como seria a minha vida se eu, desde criança, também tivesse acesso a todas essas informações, né? Então, como a gente tem agora, né, como adultos, é muito importante mesmo que a gente passe isso para frente, porque isso certamente vai facilitar, mas não vai criar homens fracos, vai criar homens muito fortes, né? Exatamente. Muito bom, Gabi. Muito obrigada, bom. viu? Meninas, Nossa, obrigada. aprendi muito. Delícia. Foi uma aula. Obrigada por me receber. Muito bom. Tenho certeza que todas as mães e pais aí que nos assistiram e ouviram aprenderam muito. Obrigada mesmo. Que É bom. verdade. Que bom. Bom, pra gente, antes de finalizar aqui, a gente quer que você fale, né, a sua sugestão aí de um livro e de uma música. Tá. O livro não é o melhor livro que eu já li, mas eu acho que é um livro que todo mundo vai melhorar muito os relacionamentos se vocês lerem, que é As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que é eu Gary adoro. Chapman. Ele vai mostrar para as pessoas que lerem que às vezes a pessoa que está do seu lado, ela precisa de pouco, mas um pouco que você não sabe dar. Então, se você der aquele pouco do jeito que ela Entende, né? como sendo a linguagem do amor dela, vai mudar o relacionamento de vocês. Tanto com... Isso não é só casal, né? Casal, pai, Sim. mãe, filhos, chefe... Qualquer relacionamento, E aí a música é Fly Me to the Moon, do Muito Frank bom. Sinatra. A gente Adoro. adora em casa Nossa. Frank Sinatra. Adoro. E a gente coloca e a gente dança com as crianças. E essa música que é delícia. especial. Que Muito delícia. bom. Gabi, obrigada mesmo, viu, pela sua participação, por tudo que você ensinou aqui pra gente. Foi uma conversa muito gostosa, apesar de ser um assunto delicado, né? Mas que acabou de uma forma leve, então obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada. Uma honra te ter aqui e a gente te espera. No lançamento do seu clube, você vem contar. Com Por certeza. favor. Bom, gente, é isso. A gente chegou, então, ao final de mais um episódio do Miranelas. A gente espera que vocês tenham gostado. Compartilhem esse episódio com quem também pode se beneficiar de toda essa conversa. Quem você conhece aí que é pai, mãe. A gente compartilhou aqui, a Gabi trouxe muita coisa importante, né, para a gente cuidar aí dos nossos bens mais preciosos, que são os nossos filhos. Então, compartilhem esse vídeo aí com pais e mães e a gente se vê no próximo episódio do Miranelas. Beijo, tchau! Tchau.